E 18 sinais de que você está se tornando inabalável, por Napoleon Hill, de Pense e Enriqueça. A maioria das pessoas não percebe quando isso começa, mas você percebe, porque há sinais, sinais sutis, que indicam que você não é mais a mesma pessoa de antes. E se você reconhecer esses sinais, você entende uma coisa poderosa. Você não está quebrando, você está sendo reconstruído. E essa reconstrução cria algo raro, uma mente que não se abala, uma presença que não se curva, uma identidade que não depende mais de aprovação. Hoje você vai reconhecer 18 sinais claros de que isso já começou dentro de você. E se em algum momento você se identificar com pelo menos um deles, já escreve nos comentários: eu estou me tornando inabalável, porque isso ativa o seu compromisso interno. Agora presta atenção. Primeiro sinal: você começou a se afastar de pessoas que drenam sua energia. Não é arrogância, não é frieza, é consciência. Você percebeu que algumas conversas te deixam mais fraco, que certos ambientes te puxam para baixo e que permanecer nesses lugares custa caro. Custa sua clareza, sua paz, sua direção. Então você começou a escolher melhor onde fica. E isso é um sinal claro de evolução mental. Segundo sinal: você parou de reagir a tudo. Antes, qualquer coisa te tirava do eixo. Uma crítica, um comentário, uma situação inesperada. Agora, você observa, respira, analisa e decide se vale a pena reagir. Porque você entendeu algo que poucos entendem. Nem tudo merece sua energia. E quando você para de reagir automaticamente, você começa a comandar sua própria mente. Terceiro sinal: você começou a agir mesmo sem motivação. Esse é pesado, porque a maioria das pessoas só age quando sente vontade. Mas você não. Você já percebeu que esperar motivação é um atraso disfarçado. Então você executa mesmo sem vontade, cansado, sem ânimo, sem inspiração. E é exatamente isso que constrói força interna. Porque disciplina cria poder. Quarto sinal: você começou a pensar mais no longo prazo. Antes, tudo era imediato. Agora, você pensa em meses, anos. Construção. Você aceita processos. Você aceita evolução lenta. E isso te coloca em um nível acima de 90% das pessoas. Porque a maioria quer resultado rápido. Mas quem constrói no longo prazo domina o jogo. Quinto sinal: você começou a valorizar o silêncio. Não só o silêncio externo, mas o interno. Você percebe que quanto mais silêncio, mais clareza. Quanto menos ruído, mais direção. E você começa a evitar distrações desnecessárias. Porque agora você não quer só entretenimento, você quer crescimento. E isso muda tudo. Sexto sinal: você parou de buscar aprovação. Esse aqui transforma. Porque quando você para de precisar que os outros concordem com você, você começa a agir de verdade, sem medo, sem trava, sem validação externa. E isso te torna perigoso, no melhor sentido. Porque você se move por convicção e não por aplauso. E se você já percebeu esses sinais, fica comigo. Porque os próximos vão te mostrar algo ainda mais profundo. E no final, você vai entender por que poucas pessoas chegam nesse nível. Sétimo sinal: você começou a assumir responsabilidade por tudo, sem desculpas, sem terceirizar culpa, sem apontar dedos. Antes, era fácil dizer que a culpa era do sistema, das pessoas, do momento, da falta de oportunidade. Mas agora, você entende uma verdade que incomoda. Se não está como você quer, existe algo em você que precisa mudar. E isso não te enfraquece. Isso te dá poder. Porque quando você assume responsabilidade, você assume controle. Oitavo sinal: você começou a lidar melhor com a solidão. Isso aqui separa níveis. Porque crescer
Muitas vezes significa se afastar. Você não se identifica mais com certas conversas, certos comportamentos, certas mentalidades. E isso cria um espaço, um silêncio, uma sensação estranha de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Mas ao invés de fugir disso, você começa a aceitar. E mais que isso, você começa a usar esse tempo sozinho para se fortalecer, pensar, planejar, se reconstruir. E é nesse espaço que pessoas comuns desistem, mas pessoas inabaláveis se formam. Nono sinal. Você começou a perceber padrões. Antes, tudo parecia aleatório. Agora, você enxerga conexões, comportamentos que se repetem, erros que se repetem, resultados que seguem padrões. E isso te dá uma vantagem absurda, porque quem enxerga padrões consegue prever resultados. E quem prevê resultados começa a agir com estratégia. 10º sinal. Você começou a controlar melhor suas emoções. Não significa que você não sente, significa que você não é dominado por elas. Raiva, você observa. Ansiedade, você entende. Medo, você enfrenta. E isso muda completamente o seu nível de ação, porque emoção descontrolada paralisa, mas emoção dominada impulsiona. 11º sinal. Você começou a se incomodar com mediocridade. O que antes era normal, agora te irrita. Procrastinação, desorganização, falta de compromisso. Você começa a exigir mais de si mesmo e automaticamente começa a se afastar de ambientes que não acompanham esse padrão. Isso não é arrogância, é ajuste de frequência. 12º sinal. Você começou a confiar mais em si mesmo, mesmo sem provas externas, mesmo sem garantia, mesmo sem validação. Você começa a agir com base na sua própria percepção. E isso é raro, porque a maioria das pessoas só confia quando já deu certo. Mas você começa a confiar antes, e isso acelera tudo. 13º sinal. Você parou de se comparar. Esse aqui liberta, porque comparação destrói foco. Você percebe que cada pessoa está em um momento e que olhar demais para o outro te faz esquecer de si. Então, você volta sua atenção para o que importa: seu processo, seu avanço, sua evolução. Isso te dá paz e velocidade. 14º sinal. Você começou a agir mesmo com medo. Isso aqui é o divisor, porque coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Você sente insegurança, mas vai. Sente dúvida, mas executa. Sente incerteza, mas continua. E é isso que constrói uma mente inabalável. Não é ausência de dificuldade, é continuidade apesar dela. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu quantos desses sinais estão acontecendo na sua vida? Responde mentalmente. Ou melhor, escreve nos comentários: eu já estou nesse processo. Porque isso reforça sua identidade. E na próxima parte, você vai entender os sinais mais avançados, aqueles que mostram que você não só está evoluindo, mas está prestes a virar o jogo. 15º sinal. Você começou a se tornar indiferente ao que não importa. Antes, tudo parecia urgente. Qualquer problema parecia grande. Qualquer opinião parecia relevante. Qualquer situação parecia merecer atenção. Agora, não. Você filtra. Você ignora. Você descarta. E isso não é frieza. É inteligência emocional. Porque você entendeu que foco não é só escolher o que fazer, é escolher o que não fazer. 16º sinal. Você começou a sentir prazer no processo. Isso muda tudo, porque a maioria das pessoas vive presa ao resultado. Se não vê retorno, desanima. Se não vê progresso rápido, desiste. Mas você começa a gostar da construção, do esforço, da repetição, da evolução silenciosa. E quando você gosta do processo, você se torna imparável, porque não depende mais de recompensa imediata. 17º sinal.
Você começou a pensar como alguém que já venceu, mesmo antes de vencer. Você começa a tomar decisões diferentes, se comportar diferente, falar diferente, se posicionar diferente, porque você não está mais esperando se tornar, você já está sendo, e isso ativa algo poderoso. Sua mente começa a alinhar suas ações com essa identidade, e isso acelera resultados. 18º sinal. Você parou de desistir. Simples assim. Você pode desacelerar, pode ajustar, pode mudar estratégia, mas parar, não. Você entendeu que desistir não resolve, só atrasa. E quando essa chave vira, você entra em um grupo muito pequeno de pessoas, aquelas que não precisam de sorte, porque elas constroem. Agora presta atenção nisso. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você não clicou nesse vídeo por curiosidade. Você clicou porque algo dentro de você já está mudando. E esses sinais não são coincidência, são confirmação. Confirmação de que você está deixando de ser comum e começando a se tornar alguém que suporta mais, aguenta mais, enxerga mais, constrói mais. E isso assusta, porque crescer exige deixar versões antigas para trás, mas ao mesmo tempo é libertador. Agora me responde com sinceridade. Você está pronto para sustentar o nível que está chegando? Porque evolução não é só conquista, é responsabilidade. E na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece com quem continua nesse caminho e por que poucas pessoas conseguem sustentar esse nível até o final. Existe algo que ninguém te conta sobre se tornar inabalável. Não é confortável. 19º sinal. Você começou a se sentir deslocado, em lugares que antes eram normais, em conversas que antes faziam sentido, em ambientes que antes te acolhiam. Agora parece estranho, superficial, sem propósito, e isso cria um vazio, porque você não pertence mais ao que era, mas ainda não chegou totalmente ao que será. Esse espaço é perigoso, porque muitas pessoas, ao sentir isso, voltam para o velho padrão, para o velho ambiente, para a velha versão. Mas você não. Você permanece, mesmo sem encaixe, mesmo sem validação. E isso te fortalece. 20º sinal. Você começou a se cobrar mais, mas não de forma destrutiva, de forma estratégica. Você não aceita mais qualquer resultado. Você não aceita mais qualquer nível. Você começa a elevar seu padrão interno. E isso muda sua realidade, porque o mundo responde ao seu nível de exigência. 21º sinal. Você começou a perceber que tempo é o ativo mais valioso. Antes, tempo era algo que passava. Agora, é algo que você administra. Você começa a cortar desperdícios, reduz distrações, evita decisões inúteis, porque você entendeu algo que transforma tudo. Dinheiro pode voltar, tempo não. E quando você protege seu tempo, você acelera sua vida. 22º sinal. Você começou a se tornar mais silencioso sobre seus planos. Isso aqui é clássico. Antes, você falava tudo, ideias, projetos, objetivos. Agora, você guarda, executa em silêncio, constrói sem anunciar, porque você percebeu que falar demais drena energia e execução silenciosa multiplica resultado. 23º sinal. Você começou a aceitar desconforto como parte do crescimento. Isso muda o jogo, porque a maioria foge do desconforto. Mas você começa a buscar treinos difíceis, decisões difíceis, conversas difíceis, porque você entendeu que é ali que a evolução acontece. E isso te coloca em outro nível. 24º sinal. Você começou a se tornar emocionalmente mais forte, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. Problemas continuam existindo, desafios continuam surgindo, mas você não quebra mais como antes, você absorve, processa e continua. Agora deixa eu te falar algo sério.
Esse nível de evolução tem um preço e poucas pessoas estão dispostas a pagar. Na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente qual é esse preço e por que muitos desistem mesmo estando perto da virada. Existe um preço para se tornar inabalável e ele não é financeiro, ele é interno. 25º sinal. Você começou a abrir mão de prazeres imediatos. Isso dói, porque enquanto outros estão se distraindo, você está construindo. Enquanto outros estão relaxando, você está executando. Enquanto outros estão escolhendo o fácil, você escolhe o necessário. E isso cria distância, mas também cria resultado. 26º sinal. Você começou a aceitar que nem todos vão te entender. Isso aqui liberta, mas também pesa, porque crescer muda sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de enxergar o mundo. E algumas pessoas simplesmente não acompanham. E tudo bem, porque você entendeu que ser compreendido por todos não é sinal de evolução, é sinal de adaptação. E você não está mais se adaptando. Você está se transformando. 27º sinal. Você começou a confiar no processo mesmo sem ver resultado. Isso é fé aplicada. Você continua, mesmo sem prova. Você executa, mesmo sem retorno imediato. Você acredita, mesmo sem validação. Isso constrói algo raro. Persistência verdadeira. 28º sinal. Você começou a eliminar hábitos que antes pareciam normais. Coisas pequenas, mas destrutivas. Procrastinação, distração constante, consumo exagerado de conteúdo inútil. Você começa a cortar isso. E no início parece estranho, mas depois se torna libertador. 29º sinal. Você começou a se enxergar como responsável pelo seu futuro, sem depender de sorte, sem depender de terceiros, sem depender de circunstâncias perfeitas. Você entende que o resultado é consequência direta das suas decisões, e isso muda completamente sua postura. 30º sinal. Você começou a desenvolver uma mentalidade de construção. Você não quer mais apenas ganhar, você quer criar. Construir algo sólido, duradouro, escalável. E isso te coloca em um caminho diferente da maioria. Agora presta atenção nisso. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma pessoa. Mas existe uma última etapa, e é nela que tudo se define. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece com quem atravessa esse nível. E por que, depois disso, não existe mais volta. Existe um momento na jornada em que você percebe que não está mais tentando mudar. Você já mudou. 31º sinal. Você começou a sentir paz no meio do caos. Antes, qualquer instabilidade te abalava. Agora, você permanece firme. Problemas vêm, pressões surgem, incertezas aparecem. E mesmo assim, você continua, sem desespero, sem pânico, sem perder o controle, porque você entendeu que o caos externo não precisa virar caos interno. 32º sinal. Você começou a confiar mais no seu caminho do que na opinião dos outros. Isso aqui define, porque agora, mesmo quando ninguém acredita, você acredita. Mesmo quando ninguém vê, você vê. Mesmo quando ninguém entende, você segue. E isso te torna imparável. 33º sinal. Você começou a agir com intenção. Nada mais é aleatório. Suas ações têm direção. Seus movimentos têm propósito. Seu tempo tem valor. Você não vive mais no automático. Você vive com consciência. 34º sinal. Você começou a atrair oportunidades diferentes. Isso é consequência. Quando sua mente muda, sua frequência muda. Quando sua frequência muda, seu ambiente responde. Pessoas diferentes aparecem, ideias diferentes surgem, oportunidades começam a surgir. E não é sorte, é alinhamento. 35º sinal. Você começou a se tornar referência.
mesmo sem perceber. As pessoas começam a observar você, a perguntar, a se inspirar, porque existe algo em você que mudou, algo que não precisa ser explicado, é sentido. 36º sinal. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Esse é o ápice. Você não busca validação, não busca reconhecimento, não busca aprovação. Você sabe quem é. E isso basta. Agora escuta isso com atenção. Se você reconheceu esses sinais, você não está mais no início, você está no meio do processo de transformação. E a verdade é uma só. Poucas pessoas chegam até aqui, porque esse caminho exige disciplina quando ninguém vê, foco quando tudo distrai, coragem quando tudo assusta. Mas quem chega, não volta mais. Porque agora você não depende mais de motivação. Você construiu algo mais forte. Você construiu estrutura. E estrutura sustenta resultados. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreve nos comentários: eu não volto mais. Porque isso não é só uma frase. É um compromisso, um marco, um ponto de não retorno. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve. Porque aqui você não recebe só motivação, você constrói mentalidade. E mentalidade constrói prosperidade. Agora vamos consolidar isso de forma prática, porque entender é bom, mas aplicar transforma. Primeiro, defina seu padrão mínimo, o que você não aceita mais. Escreva. Segundo, escolha uma ação diária inegociável, algo simples, mas consistente. Terceiro, elimine uma distração forte da sua rotina, sem negociação. Quarto, crie um momento de silêncio todos os dias, sem celular, sem estímulo, só você. Quinto, reforce sua identidade diariamente. Repita: eu estou me tornando inabalável. Sexto, assuma controle total das suas decisões, sem desculpas. Sétimo, mantenha consistência mesmo sem resultado imediato. Esse é o teste. Oitavo, proteja sua energia, ambientes, pessoas, conteúdos. Nono, haja como alguém que já chegou onde você quer chegar. Décimo, nunca volte para padrões antigos. Agora escuta isso. Você não precisa fazer tudo perfeito, mas precisa continuar, porque quem continua, chega, e quem chega, constrói algo que ninguém pode tirar.